Dentro da ministração Vida no Altar, hoje eu vou falar sobre Ele faz chover. Ele é aquele que faz chover quando a terra está árida, quando a terra está seca. E Ele também faz chover quando a terra está encharcada. E falando dentro desse tema Vida no Altar, eu vou estar falando sobre batalhas espirituais na mente. Eu não sei se você já se deu conta, mas você só está hoje onde está. Seja numa profissão, seja num ministério, seja num posicionamento pessoal, seja profissionalmente, por causa da sua mente. Foi a sua mente que te trouxe até aqui. Daqui a alguns anos, quando você tiver 80, 70, 80 anos, você vai chegar a um lugar aonde a tua mente te conduziu. E você nunca vai poder culpar o seu cônjuge, marido ou esposa. Você nunca vai poder justificar porque os seus filhos impediram. Porque você não teve acesso ao conhecimento. Jamais. Nós conseguimos chegar até onde a nossa mente nos permite ir. Deus sonhou com a nossa vida e sonhou com a nossa vida dentro de uma identidade divina e traçou um destino de sucesso. Quando eu falo sucesso, eu falo dentro de um parâmetro bíblico, da prosperidade bíblica. E traçou para nós um destino de sucesso. Porém, nem todas as pessoas alcançam a plenitude deste destino. Algumas apenas observam a terra prometida e nunca colocarão os pés lá. Outras colocarão os pés lá e dirão, aqui só tem gigantes e a terra é árida. Outros colocarão os pés lá e dirão, esta realmente é uma terra que mana leite e mel. E quem faz tudo isso na nossa vida é a nossa mente. Durante a nossa infância, nós não temos autoridade ou autonomia na construção dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são formados pelas autoridades que foram colocadas sobre a nossa vida. Nossos pais, em primeiro lugar, como mordomos, talvez os tutores, avós, tios, padrinhos, pelo meio ao qual nós estamos submetidos, escola, trabalho. Mas na vida adulta nós temos a liberdade de buscar o conhecimento e dentro do conhecimento buscar a liberdade para que cadeias geracionais possam ser rompidas. Você já percebeu que existem famílias que possuem características, vamos dizer, quase que únicas? A família A é uma família só de pessoas fofoqueiras. A família B é uma família muito próspera. A família C é uma família muito sóbria, que nunca promoveu nenhum escândalo. É uma família tranquila. A família D é uma família muito generosa. Isso tudo são padrões geracionais. E esses padrões geracionais, eles podem abrir portas para nós ou podem simplesmente fechar portas. E que nós não conseguimos nos desenvolver, ir adiante naquilo. Nós vamos trabalhar padrões geracionais e quebrar as maldições culturais, familiares, hereditárias na nossa sala de cura. E eu realmente incentivo você a participar. Tem um ditado que diz que mente vazia, mente desocupada é oficina de Satanás. E é um fato. As pessoas hoje, quando têm um tempinho de folga, acessam redes sociais e são alimentadas diretamente por Satanás. Então, uma mente desocupada, ela busca coisas para se satisfazer. E poderia ser um esporte ou qualquer outra coisa. Mas a rede social está na palma da mão e as pessoas acabam se satisfazendo, se alimentando ali e estabelecendo padrões de comportamento totalmente errado para as suas vidas. A batalha espiritual mental, ela é uma realidade. Quantas vezes você teve que fazer alguma coisa, ser exposto a um público, ser exposto a um microfone,
ter que apresentar algo e você simplesmente congelou, ou começou a tremer, ou engasgou, não conseguiu se desenvolver bem. Talvez você diga, é o meu temperamento. Esse é um temperamento não tratado, que é o temperamento melancólico e fleumático, que tem esse tipo de reação quando é exposto. Mas um temperamento tratado vence as suas fraquezas. Então esses bloqueios todos, eles existem na vida do ser humano, baseado em traumas, feridas passadas, experiências negativas que tivemos. E essas experiências negativas criaram um buraco dentro de nós, e vamos chamar isso de caverna. E a nossa dor, ela ficou dentro desse buraco, e vamos chamar isso de dragão. E essa caverna e esse dragão estão no nosso interior, e todas as vezes que nós somos expostos a uma situação similar, ou algo que traga memória, alguma dor que vivenciamos no passado, nós ativamos aquele dragão e nós corremos para aquela caverna, porque lá nós somos acalentados por uma ferida passada. E isso nos impede de rompermos. Deus, Ele abre portas. A Bíblia diz que Ele coloca o sol. O sol nasce sobre bons e maus, justos e sobre injustos. A porta da oportunidade abre-se para os maus e abre-se para os bons. Abre-se para os gentios e abre-se para os cristãos. Por que algumas pessoas nunca conseguem entrar na porta da oportunidade? Por causa da sua mente. Por que algumas pessoas não conseguem vencer certas áreas da vida? A vida financeira sempre numa oscilação, por causa de padrões mentais, batalha espiritual da mente. Algumas pessoas enfrentam dificuldades financeiras, de repente vem um refrigério, um refresh sobre a sua mente, sobre a sua vida, e olha, a mente acha que tem dinheiro e sai gastando, e ao final de contas continua com contas a pagar. E isso é cíclico, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, as pessoas murmuram, entra ano e sai ano, as pessoas são ranzinzas, são briguentas, entra ano e sai ano, a casa não é pintada, o jardim nunca é arrumado, tem camas que são sustentadas por tijolos ou por latas de tinta. Tem eletrodomésticos que estão quebrados, louças que estão lascadas e ainda são colocadas, postas na mesa para serem usadas. Casas com vidraças quebradas. Isso é um padrão divino, pergunto eu. Isto é o correto? Tudo aquilo que não reflete um padrão divino tem intervenção diabólica. E a coisa funciona assim, a partir do momento que o diabo permitir um prato, ou um copo, ou uma travessa dentro de casa lascar, e você não tirou aquilo ali, porque aquilo ali não reflete o reino de Deus, daí você vai dizer, mas eu não vou tirar. Isso aconteceu comigo porque eu estou fazendo um experimento lá em casa, experimento com demônios. Aconteceu de quebrarmos um prato lá em casa, quebrou a lasquinha do prato, eu vi aquilo e disse, eu quero ver o que vai acontecer. Um jogo de prato. E eu não tirei. O meu esposo sabe que isso é intolerável na minha casa. E isso não é perder um prato de um jogo. É não deixar o demônio no meio do jogo de pratos. É não colocar o demônio na minha mesa. Aquilo não reflete o reino. Mas devido ao experimento que eu estou fazendo e que encerrou essa semana, por sinal, eu deixei aquilo. Na outra semana, o que aconteceu? Gente, depois de... 2 anos sem nunca ver nada lascado na minha casa. Na outra semana, um outro do mesmo jogo lascado. O que aconteceu? Esse fim de semana fui olhar um outro prato, um fundo lascado. Isso acontece com a nossa vida. Todas as vezes que nós deixamos o diabo lançar uma semente na nossa mente, uma semente maligna.
E a nossa terra, a nossa mente aceita, sem repudiar, sem rejeitar e renunciar. Depois de plantada aquela semente, ele espera um tempo e ele planta outra semente. Daqui a pouco você já não tem mais controle sobre aqueles pensamentos. Daqui a pouco, a única solução para você é se submeter completamente àquilo. Tem pessoas que dizem: a minha diabetes, o meu problema de coração, o meu problema nas pernas, as minhas varizes, a minha não sei o que, a minha taquicardíaca. Ou seja, eu não sei como é que as pessoas se movem, porque elas carregam outras pessoas dentro delas. Então não é a sua diabetes, não é. A pergunta que eu lhes faço: tem diabetes no céu? A medicina comprova, diabetes é uma questão cultural familiar. Passa de geração a geração, devido a uma má alimentação, uma vida desregrada. Então as pessoas dizem: a minha taquicardia, a minha ansiedade. É sua ansiedade? É seu esse demônio? Você já abraçou ele? Ele já lhe convenceu que ele lhe pertence? Que poder ele tem para lhe convencer? Não, porque a minha depressão está me impedindo. Sim, eu entendi, você está dizendo: o demônio de depressão que está morando dentro de mim está fazendo com que eu aja dessa forma. Não tem outra forma de interpretar isso tudo. Então o diabo vai trabalhando na nossa mente, vai nos colocando tristeza sobre tristeza. Se aceitamos a tristeza, vem outra tristeza. Aceitamos aquela tristeza, vem outra tristeza. Aí então o padrão para, ele precisa mudar. Porque você não vai suportar o baque. E ele precisa enraizar mais profundamente. Então depois da tristeza sobre tristeza vem o quê? Vem a frustração. Segundo nível da tristeza, frustração sobre frustração. E você aceitou por quê? Você aceitou facilmente, porque já tinha tristeza no seu coração. Você já estava se sentindo rejeitado, acusado, abandonado, excluído. Então a frustração: eu não valho mais nada, eu não sirvo. Ninguém mais me quer, ninguém mais me ouve. Não tem mais espaço para mim atuar. E depois da frustração sobre frustração, aí vem a depressão. A depressão diz o quê? Você não é ninguém. Você não tem mais pertencimento. O que é a depressão? É um senso de falta de pertencimento. E todo ser humano nasceu para pertencer a alguém e a algo. E quando nós não nos sentimos pertencentes, nós nos sentimos rejeitados, e a dor do Éden volta a latejar no nosso ser. E a natureza humana caída se manifesta em nós. Então as pessoas dizem: a minha depressão. E aí você tem que tratar a depressão. Sim, tem situações que tem que tratar, para que você receba um refrigério, para que adquira forças para reagir. Porque o problema nunca é a depressão. O problema é a frustração. Mas a raiz não é a frustração. A raiz é a tristeza. Só que para um médico, para a medicina, é mais fácil dar o remédio e neutralizar os seus sentimentos. Mesmo porque ele não ganha pago para ouvir as suas dores. Você precisa procurar um especialista para derramar o seu coração. A mente é o maior campo de batalha. É o demônio atuando contra a nossa vida. É tão confortável quando enfrentamos um problema e a gente recebe muitas vezes recados de pessoas dizendo: pastor, hoje eu estou enfrentando uma opressão. Sim, tem vezes que a gente vê no horizonte uma nuvem cinza se aproximar. E a gente sente em todo o ser algo maligno se aproximando. Mas se aproximar uma coisa e fazer ninho na sua cabeça, na sua mente, é outra. Então sim, quando vem aquela opressão, digamos assim, um mover maligno na atmosfera. Enfrentamos agora, recentemente, 10 dias para cá, uma mudança que houve nos céus, que promoveu um período de apatia e de depressão gigantesco sobre as pessoas. Uma tristeza gigantesca. Agora nós estamos saindo deste período espiritual. Essas coisas acontecem. Quando essas coisas acontecem, a melhor coisa que você pode fazer é orar
uma oração que o diabo não consegue, ele ouve, mas nunca consegue compreender, que é uma chave que você tem para se manter firme na sua doutrina, que é orar em línguas. Agora, quando essas coisas vêm, você não pode se colocar ao lado de Satanás e ser instrumento dele, se deixar ser abatido e começar a ferir pessoas, começar a machucar pessoas. Sim, porque não é só você que está abaixo de uma opressão, mas todos estão abaixo de uma opressão e cada um tem que levar a sua dor. E aqui nós vemos a maturidade de cada ser. A mente é aquela que absorve tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que ouvimos. E ela capta isso tudo e ela leva para o coração, e o coração estabelece para que porta da nossa existência vai, a porta da rejeição, a porta do engano. E daqui a pouco, nós estamos carregados de dragões dentro de nós. E quando nós deveríamos agir e nos manifestar com maturidade espiritual, sabendo quem nós somos em Deus, nós agimos dentro de uma carnalidade e acabamos envergonhando o Evangelho. Porque escondemos dentro de nós demônios. A nossa mente capta, absorve. E ela que processa todos os sentimentos, ela que processa todos os pensamentos, emoções. E é dela que surge toda a atividade cerebral. Cada ser tem uma forma de lidar com os bloqueios mentais. Cada pessoa tem um temperamento. Sabemos que existem pelo menos 8 temperamentos, mas 4 deles normalmente estão em destaque, que é o temperamento de extroversão sanguíneo e colérico, e o de introversão fleumático e melancólico. E quando falamos nesses temperamentos, deixa eu exemplificar a luta que cada um enfrenta dentro dos seus limites, de acordo com o temperamento. Quero trazer à sua memória, o temperamento é algo imutável. Você pode, todos os dias, declarar algo positivo na sua vida. O seu temperamento não vai mudar, é sangue. Agora, a personalidade muda. Porque a personalidade, ela é gerada pelo ambiente em que vivemos. Agora o temperamento não, só quem pode mudar o seu temperamento foi quem deu o temperamento a você, é o Espírito Santo de Deus. E nós temos um livro poderoso na livraria, que fala Temperamentos Transformados, o único que eu conheço em português, do Tim LaHaye. E vale a pena você ler este livro. O temperamento sanguíneo é um temperamento extremamente impulsivo. Ele age e reage impulsivamente sem pensar. É sangue sanguíneo. O sangue agitou, pronto. Então, ali tem uma palavra e ali tem uma atitude. E a luta que o temperamento sanguíneo sofre é para controlar a sua língua. Sim, incrível isso, né? Controlar aquilo que fala. Então, não existe um temperamento melhor que o outro. Os 4 são fundamentais para que nós todos possamos ser moldados através dos relacionamentos. Cada um carrega a sua riqueza, cada um carrega as suas fraquezas. Agora vamos falar do colérico, um temperamento visionário. O colérico tem que controlar a sua mente com relação a gastos, porque ele é tão visionário que ele sempre gasta mais do que ele tem. Então esse é aquele que dá um passo além e ele precisa controlar a mente, porque ele quer chegar lá, mas ele já se vê lá, e porque ele se vê lá, ele já começa a comprar as coisas que ele precisa para estar lá. E as despesas começam muito antes dele chegar. Agora vamos para o temperamento de introversão, o fleumático. O fleumático é aquele metódico, faz sempre as mesmas coisas, e tudo funciona muito bem, se não alterar a ordem das coisas. O fleumático precisa lutar na sua mente para controlar o medo. Ele tem medo de perder a sua posição, porque qualquer coisa que ele perde, a vida dele está destruída. Por quê? Porque ele custou muito para colocar tudo no lugar.
seja comprar um carro, uma casa, planejar uma viagem, o seu casamento, educação de filhos. Se alguma coisa sai do lugar, ele descamba. E ele tem que lutar na sua mente. O fleumático é aquele que se tem um carro, fica com o carro a vida inteira. E se por acaso ele perde o carro, não há certeza alguma de que ele vai comprar outro. Você está ouvindo bem o que eu estou falando? E se ele perder a casa que ele tinha, talvez ele vá até morar de aluguel por muito tempo, até decidir qual casa ele vai comprar. Então ele tem que lutar o tempo todo com o medo. Para ele tem o controle de todas as coisas e das suas emoções. E nada pode sair dali. A batalha espiritual do melancólico, que o melancólico ele é aquele que é triste. A fraqueza dele é a tristeza. Ele precisa lutar contra a amargura. Por quê? A batalha espiritual dele é que se chover, ele planejou assar um churrasco e convidar pessoas para ir na casa. Se choveu, ele vai dizer, só porque eu programei o churrasco. Ou seja, tudo no mundo conspira contra o melancólico. E será que isso é verdade? Vamos dizer que ele decidiu ir no cinema. Chegando no cinema, ele foi lá para olhar Indiana Jones. Chegou lá, mudou o filme. Só porque eu vim no cinema. Tudo é culpa dele. Então, ele já é triste, ele tem que trabalhar na mente. Não, as pessoas não fizeram isso para me ferir, para me atingir. Então, cada temperamento tem que saber como controlar o diabo na sua mente. Porque nós não podemos oferecer a nossa mente como oficina de Satanás. Então, a batalha mental é uma batalha espiritual. É o diabo lutando para você sair da sã doutrina. Para que você simplesmente se mova daquilo que você aprendeu acerca da palavra de Deus. E isso ocorre apenas a nível de mente. Porém, lembre, os olhos são as janelas da alma. A alma é mente e coração. Se os olhos são as janelas da alma, tudo que ele capta fica na mente, desce para o coração, se torna um sentimento. E se torna um sentimento, toda pessoa vai liberar vida a partir daquele sentimento. Porque a Bíblia diz, do coração procedem todas as saídas para a vida. E se a pessoa é uma pessoa amargurada, se a pessoa é uma pessoa ferida, se a pessoa é uma pessoa raivosa, o que ela faz libera esse tipo de coisa. E tudo que Satanás quer, tudo que ele quer, é o que Deus pediu para você. Dá-me, filho meu, o teu coração. Satanás quer o seu coração. Se ele pegar o seu coração, se ele conseguir deixar amargura no seu coração, se ele conseguir deixar sentimentos de rejeição, de abandono no seu coração, ele acabou com a sua vida. E se você é pai ou mãe, lembre-se, os seus filhos são seus discípulos. Sabe aquela história, saiu igualzinho ao pai? É exatamente assim que funciona. Seus filhos vão sair igualzinho a você. E as batalhas mentais, elas ocorrem tanto a nível do consciente quanto inconsciente. Quando falamos a nível de inconsciente, falamos de cavernas que temos no nosso interior, com dragões quietinhos lá, parados lá naquele lugar, que são traumas e feridas que nós não tratamos e não resolvemos. E aí então circunstâncias ocorrem no presente e ativam aquela sensação que já tivemos anteriormente, e aquilo se torna um bloqueio, aquilo se torna uma prisão, e você não consegue sair daquilo, porque você escolheu manter aquela caverna lá dentro. Com conhecimento de ser liberto ou não, você escolheu estar lá. Agora você está sendo exposto a um ensino e ministração para que você rejeite e renuncie isso tudo, para que você possa romper. Quantas pessoas você conhece que são extremamente esforçadas, são extremamente zelosas, são extremamente caprichosas,
mas não conseguem sair de um lugar de miséria. Porque, naturalmente falando, se você vê uma pessoa relaxada, sem zelo, sem cuidado por aquilo que ganha dos outros, que não é esforçada, naturalmente você diria, merece estar aqui, não faz nada para estar num lugar melhor. Mas não é assim, queridos. Não é assim. A miséria é um demônio. E uma pessoa esforçada, caprichosa e zelosa, que vive uma vida miserável, é uma pessoa que em muitas áreas da vida rompeu, mas não rompeu em alguma outra área, que é o que ainda mantém ela encarcerada na miséria. Quantas pessoas você conhece que estudaram, talvez tenham graduação, profissão, mas não conseguem emprego? Num período com tantas vagas abertas. Ou quem sabe, talvez, não param em nenhum emprego. Por que isso? Porque cadeias estão prendendo esta pessoa. Quando o Senhor diz para mim e para você que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, mas nós não conseguimos todas as coisas. Nós não conseguimos avançar como gostaríamos. A loja do lado da minha, que vende o mesmo produto, ela tem movimento e a minha não tem movimento. Por que isso? Padrões mentais. A palavra diz que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Isso não é no nosso braço e na nossa força. Nós precisamos ultrapassar muralhas que nós construímos ao redor de nós para não sermos atingidos, feridos, expostos ou humilhados. Quando nós criamos coragem e vamos e quebramos essa muralha, eu quero dizer uma coisa, se você tem filhos pequenos, essa muralha automaticamente é quebrada de sobre os seus filhos. Porque se você vive uma vida presa, você apresenta aos seus filhos aquele parâmetro de circulação. Porém, se você apresenta que a muralha caiu, o parâmetro de circulação para você e para toda a sua família foi ampliado. E é esse o ensino que os seus filhos receberão. E é esta motivação com a qual você tem que abraçar esta palavra nessa noite, por amor aos seus filhos. Para que eles possam ir muito mais longe do que o lugar aonde você chegou. Você não percebe que no trabalho a pessoa faz a mesma coisa que você, mas o salário não está equiparado? A pessoa ganha mais do que você? Por que isso? Por causa da sua mente? Não, mas é o fulano. Porque aquele chefe não presta. Porque aquele cara é puxa-saco do chefe. Não, é a sua mente. Você só vai até onde a sua mente permite. E não existe chefe, não existe diretor, não existe prefeito, não existe governo que venha dizer você não pode ir além. Porque na sua vida quem manda é você, aqui internamente. É a sua mente quem libera. Você já percebeu? Vamos pegar uma crise, a crise de 2020 que aconteceu e foi até, vamos dizer, até 22. Uma crise global, mas vamos pegar aqui a nossa realidade mesmo. Quantas empresas você viu que fechou? Quantas pessoas foram demitidas e não voltaram para o mercado de trabalho? Quantas pessoas foram demitidas e hoje têm a sua própria empresa? Daí você vai me dizer, mas por quê? Porque o temperamento é de extroversão, porque a pessoa é despachada. Não, eu apresentei para você que cada temperamento tem a sua fraqueza e precisa combater a batalha espiritual mental para chegar a algum lugar. O caminho não é mais fácil para aquele que está ao seu lado.
Todos nós enfrentamos a nossa batalha, de acordo com o fardo ao qual nós conseguimos levar. Deus não vai dar para o temperamento de introversão, que então se justifica, porque não é proativo, etc. e tal. Deus não vai dar um fardo mais pesado do que deu para o de extroversão. E o oposto é verdadeiro. Cada um luta com as suas dores, cada um luta com as suas feridas. Se pararmos para ouvir a história de cada um, nós ficaríamos a noite inteira chorando. Cada um tem uma história, e aquele que mais venceu foi, na verdade, o que mais rompeu. E se por acaso ele não precisou romper, quem romperam foram os seus pais. Então, pegando este gancho, rompa você, para que os seus filhos encontrem um caminho aberto para prosseguir e não precisem abrir a estrada. Os sintomas de estar passando por uma batalha espiritual na mente envolve pensamentos negativos persistentes, pensamentos que não estão dentro de um padrão divino. Você não tem valor, você é um inútil, você não presta, você não faz nada certo. Você não vai conseguir, você não tem força para isso. Quem você acha que é? Deus jamais diria isso para você. Então coloca o filtro em cada pensamento, porque a sua mente é a porta de entrada para a sua alma. E a sua alma ficará destruída se você deixar o diabo fazer um ninho nela. Então todo pensamento negativo, ainda que você justifique, mas eu estou pensando nisso porque o fulano falou aquilo de mim. Ele falou, perdoa ele. Agora, se você ficar magoado, já tem algo no seu coração, tem mais um dragão. E sabe, deixa eu dizer, nós conhecemos as pessoas, não é dentro da igreja, não é no dia da alegria. Nós conhecemos as pessoas, quem elas realmente são, na hora da pressão. Ali se manifesta quem? O crente? Não, os dragões que estavam escondidos. É por isso que nós temos que lidar com eles, antes que eles se manifestem, antes que eles cumpram o propósito de Satanás, que é nos expor, nos envergonhar, e pior, envergonhar a igreja de Cristo. Outro sintoma, tentações intensas, tentações em todas as áreas, tentações a nível de consumo, a nível de falar o que não precisa ser falado, tentação a nível financeiro, tentação sexual. Você consegue acreditar que é Deus quem está colocando tentação sexual na sua vida, se você é casado? Só que muitas pessoas alimentam porque escolheram nunca colocar fogo naquela caverna cheia de dragões, alimentados por pornografia e por perversidades na velha natureza. Nunca colocaram luz. E hoje querem trazer para o casamento, que deveria ser um leito sem mácula, a cama do casal. Querem ter as mesmas práticas, os mesmos usos de um filho de Satanás, um filho das trevas. Para o puro todas as coisas são puras, e não é dentro de 4 paredes eu faço o que eu quero. Dentro de 4 paredes, não precisa nem 4, só dentro da sua mente, Satanás pode fazer o que você quer. Mas se aquilo foge da palavra de Deus, de um padrão bíblico, tem demônio na jogada. Homens que subjugam mulheres a sexo quando elas não possuem condições de manter relação sexual. Mulheres que privam os homens de sexo quando muito bem poderiam ser parceiras. Quem ensinou sobre sexualidade para você antes de você casar? Homem? Mulher? As revistas, os vídeos? Quem? Consultório ginecológico? Dentro de 4 paredes tudo é possível? Qual o seu padrão para a relação sexual? É uma vez por semana? É uma vez a cada 15 dias? Qual a verdade? Quantos homens não levam o fardo de um lar, não oferecem uma vida digna de uma mulher e exigem dela relação sexual todos os dias? E a mulher acaba se tornando uma pessoa frustrada. O que é uma vida digna? Você trabalhar,
você sustentar toda a casa, colocar alguém, se tem filhos, para ajudar nas lidas da casa, pagar a autoestima dela, que mulher bonita custa caro. Aí então, ela passa o dia ou horas numa banheira com leite de cabra, com as damas, abanando. E você pode chegar qualquer hora do dia ou da noite, e ela está ali. Só que não é isso que a Bíblia fez para você. Deus fez para você uma ajudadora idônea, aquela que cria seus filhos, aquela que cuida da casa, aquela que administra o lar. Eu nem estou falando se por acaso trabalha fora. Então, eu quero dizer que muitos homens são viciados sexualmente, não têm controle sobre o próprio corpo. E quando você não controla uma situação, alguém está controlando por você. Seja na área da comida, sexo, consumo ou qualquer outra coisa. Sensação de distanciamento da fé, aquela frieza, sabe? É batalha espiritual mental. Eu não sei o que aconteceu de uma semana para cá, eu não sou mais a mesma. Eu não sinto mais a presença de Deus. Batalha espiritual mental. Ele entrou na sua mente e você acreditou. Ele lançou uma semente maligna acerca da fé e você aceitou. Cansaço excessivo. Se você está cansado, além das suas forças, e você não entende, você até consegue compreender que é espiritual. A primeira atitude das pessoas é orar e expulsar demônios. Mas só um pouquinho. Se você já está sentindo isso tudo, é porque você já deu a mente para ele. Ele já está em você. Então, ao invés de repreender toda a obra de Satanás, verifica em que momento você ofereceu a sua mente para ele lançar uma semente dele e tentar te autodestruir. Pede perdão a Deus, que tudo isso vai embora. Então, ao invés de acusar Satanás de tudo, Satanás, queridos, ele não pode fazer nada sem a nossa participação. Antes de culpar ele, revise a sua vida. Dificuldade de sono, pessoas que não conseguem dormir, perturbação durante a noite, sonhos perturbados, batalha espiritual mental, confusão mental, você não consegue mais conexão de pensamento. Ontem você amava alguma coisa, hoje você não sabe se você ama. Ontem você tinha certeza de que queria ir a outro lugar, hoje você não tem mais essa certeza. Ontem você iniciou um projeto, hoje você recua. É o diabo. É o diabo trabalhando na sua mente. Um outro ponto, irritabilidade. Quantas pessoas estão irritadas porque o diabo fica falando na mente o tempo todo e gera uma instabilidade emocional que a pessoa então ela manifesta em palavras e ações, isso tudo. Que mentira o diabo contou para você e você acreditou? Qual é a fortaleza mental que você carrega? Seja construída por seus pais, seja construída no seu interior. Qual é a fortaleza mental que te paralisa? Qual é a fortaleza mental que te tira da palavra de Deus? Que área da sua vida você tem problema? Ali tem uma fortaleza mental. Existem 4 áreas aonde a fortaleza mental, 4 pilares, aonde ela trabalha. Primeiro lugar, o conformismo. Tudo tá bom. Se tem um prato lascado, daqui a pouco sai dali e vai para a lavanderia. Na lavanderia quebra alguma coisa. Daqui a pouco vai para a varanda, na varanda quebra outra coisa. Daqui a pouco vai para a sala, na sala quebra outra coisa. Quando nós nos conformamos, não, tá tudo bem. Ah, o diabo só botou a pontinha dele aqui, só a unha aqui.
Não reflete o padrão divino. É mais lucro você colocar no lixo do que deixar o demônio ali. Algo quebrado, qualquer coisa, lâmpada queimada. Se a lâmpada está queimada, não reflete um padrão divino. Porque se você tem um lugar para a lâmpada e a lâmpada está queimada, tem alguma coisa na sua mente. Tem um padrão mental de miséria. Eu dou 2 meses e todas as peças da sua casa têm um problema. E daí você diz, já saiu do controle. Eu acho melhor vender a casa. Já não tem mais jeito. Olha o reboco. A umidade está subindo. Tu viu o piso? Tem uma mancha. Olha a mancha naquele espelho, naquela janela. Olha a LED. Eu acho que já deu as 50 mil horas de uso. Não dá mais. Vai custar tão caro consertar tudo. Vamos sair daqui? Só que quando você sai, você leva o padrão mental com você. Na outra casa, onde você for, vai ser a mesma coisa. Porque está dentro de você. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz o seguinte, na Bíblia Corrigida e Fiel. Rogo-vos, pois, irmãos. Veja, é um rogo, não é uma petição. É um imploro. Eu imploro. Eu exorto vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo fala, os vossos corpos, o ser tricotômico, espírito, alma e corpo. Ofereça o teu espírito a Deus, ofereça a tua alma, a tua mente a Deus, porque se tu oferece a tua mente, o teu coração está guardado. Então, oferece o teu corpo, o ser trino, a existência humana. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. As pessoas perguntam, mas qual o destino que Deus tem para mim? O que Deus quer para mim? Qual o meu ministério? Qual o meu chamado? O que Ele requer de mim? Eu sinto que Deus tem algo para mim, mas eu não sei o que é. Oferece o teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Renove a sua mente pela palavra de Deus, que você saberá qual a vontade de Deus para você. Observe que o apóstolo Paulo escreveu esta carta possivelmente durante a sua 3ª viagem missionária, lá em meados de 55, 57 anos depois de Cristo, e aproximadamente 25 anos depois da ressurreição. Ela foi escrita para os cristãos em Roma, a fim de fortalecer a unidade na fé, resolver questões teológicas e firmar a igreja de Cristo em Roma na sã doutrina. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava em Corinto, enfrentando um inverno rigoroso. Corinto era uma cidade portuária e com uma reputação carregada de imoralidade e práticas sexuais, até mesmo prostituição sagrada. Quando ele está falando para os cristãos em Roma acerca disso, nesse momento, ele está exposto a uma influência romana, com ruas carregadas de estatuetas e esculturas com narrativas históricas. Homens e mulheres em tamanho natural, postes ídolos, totalmente nus, com os órgãos expostos. Esculturas realistas, que criança, todo mundo estava exposto àquilo. Diante dos olhos, a sexualidade estava 24 horas por dia. Então ele sabia muito bem do que ele estava falando, e ele diz: apresentem os vossos corpos, espírito, alma e corpo, para o Senhor. E sejam renovados, transformem a mente de vocês pela palavra. A nossa vida, ela sempre se move em direção ao nosso pensamento mais forte. Qual é o pensamento mais forte? Aquele ao qual nós mais expomos a nossa mente. Se você expõe a sua mente à leitura da palavra, tudo gira ao redor da palavra. Se você expõe a sua mente à sexualidade,
tudo que você consegue enxergar é sexo. Se você expõe a sua mente, a comida, você consegue ver a alimentação em todos os segmentos. Então nós temos que levar a nossa mente cativa a Cristo. E as Escrituras já dizem, nós temos a mente de Cristo. A mente natural do ser humano, ela não é redimida. Nós temos que buscar a nossa salvação com temor e tremor. E todos os dias fugir de todas as tentações, combatendo todo engano, toda mentira do diabo na nossa mente, com a verdade de Deus. Só a verdade cancela, anula, destrói, extingue toda mentira. Não é você ficar, não, eu não vou olhar, não, eu rejeito, eu renuncio. Não, não é. Fuja. O apóstolo Paulo diga, saia correndo em disparada. Perca o que você tem que perder, mas não perde a salvação da sua alma. Então nós temos que vigiar a nossa mente. Cuidar do nosso ser. Em épocas de crise, pessoas não conseguem se levantar. A cidade, ela está cercada de empreendimentos, casas, empresas, da época ainda dos anos dourados, 1980, o ápice do setor coureiro, calçadista em todo o Vale dos Sinos, aonde empresários construíam casas com sauna, com piscina aquecida, quadras de esportes, casas de 500, 600, 700 mil metros quadrados, que hoje são museus na nossa própria cidade. Quando aconteceu a bancarrota financeira, com relação à queda do dólar, o aumento do dólar, quando aconteceu isso tudo, empresários faliram e não se reergueram mais. Muitos deles. Naquela época, meu esposo e eu andávamos, encontramos um grande empresário, tirando o matinho do jardim, já com deficiência, vamos dizer mental ou... Não era deficiência mental. Os medos, as inseguranças, os monstros, começaram a trabalhar na mente dele. E ele então começou a cultivar dragões dentro de si. E esses dragões se tornaram tão fortes que ele não conseguiu vencer. Hoje nós vemos esses impérios abandonados, cercados de matos, que nem herdeiros quiseram mais ingressar. Durante crises, pessoas não se levantam e outras pessoas prosperam. Qual a diferença? Qual a diferença? A diferença é a mente. Divórcios. A Bíblia condena o divórcio. Quando acontece um divórcio, um ou outro nunca mais se levanta. O outro se levanta. Qual a diferença? Quando, dentro de uma partilha igualitária, ambos ficaram bem assessorados. Qual a diferença? Padrões mentais. O diabo na mente. Não saber lidar com os problemas emocionais. Libera uma caverna e dragões escondidos dentro dela. E quando nós vamos enfrentar novamente aquela circunstância, nós não sentimos que temos força para isso. E nós dizemos a nós mesmos, nós não vamos conseguir. Então todas as vezes que os nossos lábios confessam algo que não é um padrão divino, quem confessa isso não somos nós. É um dragão que nós alimentamos no nosso interior. Somos uma terra árida e uma terra seca, que precisa da chuva de Deus sobre a nossa vida. Precisamos de uma visitação divina sobre o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. O apóstolo Paulo fala aos Colossenses, pensem nas coisas que são do alto e não naquelas que são aqui da terra.
Ele sabia muito bem o que ele estava falando. Um padrão mental divino. E qualquer coisa, qualquer inimigo que vier tentar contra a nossa mente, nós temos que rejeitar. Talvez hoje você saia daqui e chegue em casa e comece a exortar o cônjuge, os filhos, e dizer, não diga mais isso. Olha, lembra que foi falado? Não diga mais isso. Joinha para você. Mas amanhã é um dia onde você vai ser exposto à sua rotina habitual. À noite é você quem está falando tudo negativo. Por quê? Porque se você não enxertar a palavra de Deus, a verdade dentro de você, e se você não ligar um alerta na sua mente, que venha dizer quando você sai do alinhamento divino, você não vai conseguir. Mas eu quero dizer que Ele veio para libertar os cativos. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para trazer libertação a todos nós. E nessa noite, diante da exposição da palavra, eu quero dar a você a liberdade de você sondar a sua vida e você responder para você mesmo. Qual a área da sua vida que não prospera? Qual? Você tem que saber. Qual a área da sua vida que você luta a vida inteira? E não é uma área que flui. Porque quando Deus está, existe paz. Quando Deus está, as coisas fluem. Que área da sua vida que é pesado para você lidar? Ali tem uma fortaleza. Que área da sua vida você está a vida inteira, sempre com o mesmo problema, as mesmas reclamações, as mesmas circunstâncias? Que área? Ali tem uma fortaleza na sua vida. Bom, quando nós diagnosticamos qual é o nosso problema, 50% do caminho do sucesso já foi andado. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós confessamos que somos pecadores. Eu e a casa do meu pai pecamos. E neste momento te pedimos perdão por todos os pecados conscientes e inconscientes. Te pedimos perdão porque mesmo conhecendo a Tua palavra, estávamos conformados a um padrão geracional. Mesmo sabendo da Tua promessa sobre as nossas vidas, nos mantínhamos cativos a padrões mentais. Mas neste momento, Pai, confessamos a nossa debilidade, a nossa fraqueza. Expomos de forma vulnerável diante de Ti, humilhados e contristados neste momento. Nos achegamos diante do Teu altar, oferecendo a Ti um sacrifício de corpo, alma e espírito. E Te pedimos, olha para cada um de nós através da cruz do Calvário. Perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Remove de sobre os nossos lombos todo jugo, todo fardo. E quebra todas as cadeias que nos mantinham cativos. Destrói todos os grilhões. E nesse momento nós escolhemos sair desse lugar de catividade, de esterilidade, de improdutividade, e avançar rumo à Tua promessa, rumo ao destino que Tu conquistou para cada um de nós. Senhor, eu abençoo cada vida, eu abençoo cada história, que cada um possa revisitar a sua existência e levar luz aonde haviam trevas. E que a partir de hoje, com maturidade, haja um desenvolvimento da alma, com temor e tremor para a salvação. No nome de Jesus Cristo.